Tertúlia. Hoje é dia 30 de julho de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3099. Ele tem 7 páginas, 47 elogias e 15 máximos. O título do verbete é Cultura Amazonense. A especialidade, Culturologia. Quem redigiu o verbete é a Laura Bruna Araújo, é o segundo verbete que ela apresenta. A Laura é estudante de psicologia, é brasileira, ela nasceu em Carauari, no estado do Amazonas. E ela é voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2013. Então vamos à definição. A cultura amazonense é o conjunto de ideias, costumes e realidades vivenciadas no estado do Amazonas, ao norte do Brasil, compondo características e perspectivas próprias, afinizadoras das consciências moradoras de tal região. Então agora na pensenologia. O holopensene pessoal amazonense, o holopensene grupal do estado do Amazonas, o holopensene da fitoconvivialidade, o holopensene da hidroconvivialidade, o holopensene da zooconvivialidade, o holopensene caboclo, o holopensene dos seringais, o holopensene próprio das comunidades, os convívio-pensenes, os xenopensenes, os grupo-pensenes, o holopensene das tribos indígenas, o holopensene da África, o holopensene da Paris brasileira, o holopensene do naturalismo, o holopensene da navegação e dos transportes fluviais. Agora a fatologia. O rio Amazonas, a floresta amazônica, os 62 municípios, os 3,8 milhões de habitantes, ou seja, 3.800.000 habitantes, os 1.570.746 quilômetros quadrados de área total do estado. As fronteiras com Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Venezuela, Colômbia e Peru. Os seringais, o céu azul, o trópico de Capricórnio, o maior estado brasileiro, a interiorose, o bradipsiquismo, os aportes proexológicos, as rememorações através da observação noturna das constelações, os estrangeiros de olho no Amazonas, a era da borracha, a exploração do petróleo na bacia do rio Solimões, as palafitas, as ocas, a princesinha do Juruá, a acalculia indígena e o fato de os índios em geral não terem noção do valor da moeda, a enganação e exploração da inocência dos indígenas, a falta de médicos nos hospitais, as parteiras chamadas mães velhas, as amas de leite, a luz da lua sem influência das luzes da cidade, o peixe elétrico poraquê, o peixe assado na folha da bananeira, a culinária indígena, os mini-aviões, o aeroporto improvisado, o jardim botânico, as tempestades enquanto momento de reunião familiar, as bonecas de espiga de milho, o jogo com as sementes de seringueira, a lenda da Vitória Régia, a lenda do boi bumbá, a lenda das Amazonas e o amuleto Muiraquitã, o marfim vegetal, a imunidade dos locais quanto às doenças transmissíveis, a banha de tatu medicinal, o camu-camu, a fruta com teor de vitamina C superior ao da acerola. Aí a fatologia tem mais de 20 linhas, nós lemos só algumas delas. Agora a parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, as faltas de luz patrocinando as parapercepções, os espíritos da floresta, os devas, o mapeamento dos diversos tipos de energia e espécies da fauna, flora e cultura local.
a parapercepção das trocas pensênicas no aparente silêncio intrafísico, o parapsiquismo enquanto tabu grupal, as comunexes extrafísicas na região do Amazonas, os bolsões energéticos distintos proporcionando reencontros e reconciliações grupo-kármicas, as retrocognições advindas da abundância e abrangência do bolsão amazônico. Então, aqui na argumentologia, nós destacamos uma listagem de 40 variedades de frutas constituintes da biodiversidade do estado do Amazonas. Sinceramente, tem algumas frutas aqui que eu nunca ouvi falar, depois a gente pode até perguntar. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos a mensurabilidade, árvore, autodileção paragenética, consim frutariana, interiorose e vida ecológica. Agora a frase enfática. A rigor, tudo e todos, dentro da matriz cultural seriexológica, têm papel fundamental na construção de quem somos e no resultado conquistado ao longo do caminho evolutivo. Agora, questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece as características atreladas à mesologia e ao bolsão da vida atual como aportes proexológicos? Valoriza a base propiciada por tal realidade? Aqui a filmografia específica tem 2 referências, a bibliografia específica tem 11 referências e a webgrafia específica tem 10 referências. Então, agora aqui a mega-análise é feita pela Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Ela tem 20 itens. Hidroconvivialidade, fitoconvivialidade, zooconvivialidade, biodiversidade, holopensene, Amazonas, natureza, floresta, rio, flora, fauna, folclore, interiorose, recomposição, seriexologia, geografologia, antropologia, culturologia, sociologia e mesologia. Bom, Laura, antes da gente partir para as perguntas dos teletertulianos, que nós já temos aqui várias, a gente sempre pede para a verbetógrafa dizer o que motivou ela. Bom, no seu caso parece mais ou menos óbvio, né? O que motivou, mas é bom você falar, contextuar por que você escreveu esse verbete. Então, boa tarde a todos. Né? O motivo pelo qual eu escrevi esse verbete é para agradecer a mesologia, né, pela sustentação, que eu vejo que a sustentação que eu tenho hoje se dá àquele convívio, mas também para levar um pouco dos intermissivistas para o curso intermissivo, para a lucidez, né, para os amazonenses, porque há muita mitologia naquela área, então eu achei que seria bom levar um pouco de lucidez, de cultura conscienciológica com relação a esse bolsão. Então vamos às perguntas aqui. O primeiro teletertuliano é sempre de Curitiba. Ele sempre faz as primeiras perguntas. A verbetógrafa, professora Laura, em Estrangeirismologia, página 1. Poderia explicar, a grosso modo, um modus operandi amazonense, pois vivemos distantes da região norte em nosso enorme país. No que difere mais em relação às outras regiões brasileiras? Como lá tem muita natureza, muita árvore, muito bicho, né, muita água, então tudo é diferente lá. Assim, questões de transporte, você depende do rio, né, dos barcos, dos aviões. Então, as distâncias são muito grandes, mas o acesso é dificultado, né? Enfim, os valores daquelas pessoas que vivem junto à natureza, ele é diferente de uma pessoa que vive em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo com 12 anos, eu achei bem diferente, assim, que as pessoas me perguntavam se eu vivia nas árvores com os macacos, né? Se tinha realmente o Tarzan. Então, assim, as pessoas brincavam, mas era visível que ninguém conhecia nada do Amazonas, né? E então, assim,
lá tem cidades, como qualquer outra, mas os valores diferem muito, até por essa distância, né? Esse bolsão ser um bolsão bem fechado, assim, do resto do país e do mundo. Então, esse modus operandi ele está bem focado na sobrevivência, né? No acolhimento também das pessoas que chegam, os turistas, e nessa convivialidade com os princípios conscienciais menos, digamos assim, lúcidos, né? Agora você estava contando que da sua cidade até Manaus, você tem que viajar de barco 7 dias, é isso? Isso, porque você está subindo o rio, né? Você está indo contra a corrente. Então, você vai 7 dias de barco até lá, todo mundo vai nas redes, né? Não vai nos camarotes, que são quartos fechados, porque, assim, se o barco afundar à noite, você não vê. Então, aconselho você ir na rede. E só vendo, assim, mato, água e céu, só, durante 7 dias. E para voltar são 3 dias e 3 noites, assim. É mais rápido, porque está a favor do rio, né? Descida. Agora tem um detalhe que o rio Solimões, que é o qual a gente vai, né, de Manaus para lá, ele é barrento. Então, assim, se você afundar naquele rio, você não sabe se está nadando para cima ou para baixo, porque não tem como ver a luz do sol. Não tem essa referência. Então, se você cair lá, além das piranhas, né, que elas vão te comer, você não sabe se está nadando para cima ou para baixo. Então, é bom que o barco não afunde. Tá? Agora, em Pensenologia, página 1, sexta linha. Qual a relação do Holopensene da África com a cultura amazonense? Tá, essa é uma impressão que eu tenho, que eu tive assim muitas vezes viajando de barco, né? Porque assim o Amazonas ele é muito imenso, é uma imensidão, assim uma abundância de muitos tipos de energia. Então, muitas vezes viajando de barco, vendo aquela imensidão, assim, me rememorou um lugar bem amplo, bem aberto, assim como se fosse no meio dos safaris, né? Então, vivendo lá, eu tinha essa impressão de lembrar de um lugar em que eu vivia e que parecia com a África. E fora isso, o folclore amazonense, ele tem as raízes no folclore da África, né? Na mitologia africana, como é o exemplo do boi bumbá, que as pessoas ouvem, que é bem famoso, né, no mundo todo. Ele tem raiz africana. Em seguida, como é o Holopensene da Paris brasileira? Tá, essa Paris brasileira era Manaus na época da borracha, né? Então, assim, muitos estrangeiros viviam lá nessa época e diziam assim que as mulheres mandavam passar roupa em Paris, né? Elas tinham tanta grana lá, assim, da exploração do látex, e eles eram super chiques, então eles mandavam passar roupa lá em Paris. Então, imagina o dinheiro que isso gastava. E aí esse Holopensene é basicamente ali o centro histórico de Manaus, para quem conhece, né, ali perto do Teatro Amazonas. Então, todas as casas elas têm aquele tom arquitetônico inspirado na Paris da Europa. Então, professora Laura, sou mineira, resido em Foz e posso dizer que o seu rico e delicioso verbete me fez reviver de maneira prazerosa, abrangente, pormenorizada, os 27 anos que vivi na Amazônia. Hoje me encontro em Paris, na França, e lamento não participar presencialmente da sua tertúlia. Eu vou dizer o nome, que é uma voluntária, a Patrícia Alves, que está escrevendo. Minhas contribuições, quer dizer, ela é mineira e viveu 27 anos lá na Eu conheço Amazônia. a Patrícia. Minhas contribuições, a banha de tartaruga na cosmética. Sim. E o pau rosa usado para fixador de perfumes. É mesmo, é verdade. O paradoxo da abundância de água doce e da falta de água nos domicílios. Tem falta de água lá, né? Sim, sim. É até um problema que algumas doenças podem ser são derivadas da água, que é a água saloba. Às vezes os insetos depositam algumas doenças transmissíveis na água. Uhum. A fruta sapota, não sei se é assim que se pronuncia. Nunca ouvi falar. Originária do Médio Amazonas. Parabéns, você foi muito feliz no retrato da cultura amazonense. Espero motive brasileiros a experimentarem a pluralidade cultural do país, conhecendo a Amazônia.
Bacana, obrigada. Então, agora uma pergunta de Portugal, uma mulher de Portugal. A verbetógrafa, em Parafatologia, página 2, quinta linha. Poderia falar acerca do parapsiquismo enquanto tabu grupal? Sim. Então, essa é uma experiência pessoal, né? Quando eu era criança, presenciei uma pessoa que teve uma incorporação na minha casa. Então, assim, a gente estava sentado costume, né, assim, de interior, sentar na frente da casa. A pessoa chegou de bicicleta falando que tinha impressão de que tinha alguém na garupa. E daqui a pouco aquela pessoa começou a incorporar, e aí todo mundo chegou na minha casa, assim, e eu queria ver, né, o que estava acontecendo. Ela falava que estava vendo uma bola de energia na parede. Eu tinha a impressão de estar vendo aquela bola, queria saber, né, o que é isso que está acontecendo. Aí meu avô já foi me tirando, falou, não, isso não é coisa de criança, não pode ver. Assim, eles tinham todo um cuidado, como se fosse um centro cirúrgico ali, sabe? Não pode entrar, isolaram a pessoa. Então, assim, não se falava mais naquele assunto, não podia perguntar sobre. E quando eu tinha clareaudiência, assim, que eu já comentei isso até no outro verbete, minha avó falava que eu não podia responder porque era a morte. Então, assim, todas essas questões de parapsiquismo são muito delicadas no Amazonas. Porque as pessoas ou acham que você está incorporado com algum espírito do mal, né? Ou que você é do diabo, ou algo assim. Então você tem que ir com muito cuidado. Assim, dentro da cultura indígena isso é comum, mas nem sempre a cultura indígena é comum nas cidades do Amazonas, tá? Nas próprias cidades. Então tem que ir com cuidado tocar esses assuntos multidimensionais. E a religião predominante lá é católica? Era, mas agora o protestantismo está chegando com bastante igrejas lá. Agora uma pergunta de Amparo, em São Paulo. Amparo, né? Que cidade, né? Professora Laura, em Paradoxologia, página 3, primeira linha. Poderia explicar o paradoxo abundância de matéria-prima, escassez energética? Tá, isso embora o Amazonas seja um estado com muita abundância, né, de energia, de matéria-prima, assim, enfim, de comida, de inúmeros tipos de energia imanente, a energia entre as pessoas, assim, dá a impressão de que falta energia, de que as pessoas não têm muita energia. E o que a gente observa é muita vampirização energética, né? Então, para quem tem essa percepção energética, se você observar as interações sociais, você vai ver que tem muita vampirização e que essa vampirização, ela movimenta muita da intencionalidade no convívio com as pessoas. Assim, a motivação para certas relações, para os tipos de convivência, ela é esse vampirismo energético. Então, assim, eu sentia muita falta de energia nesse local, porque eu pensava assim, eu quero um lugar isolado, onde eu possa absorver energia sem absorver a energia das pessoas, e sem que elas absorvam a minha energia. Como é que se vive sem essa dinâmica, né? E aqui em Foz, eu não vejo isso entre as pessoas. Então, aqui é o contrário, as pessoas elas estão com uma dinâmica de doação de energia. Então, parece que surge mais energia entre as pessoas. Né? Há mais abundância porque as pessoas estão com essa predisposição e esse bolsão é um bolsão para doar energia para as pessoas. Lá no Amazonas parece o contrário. Embora tenha muita energia imanente, muita natureza, é como se a floresta tivesse super parapopulada, sabe? Tivesse consciências e consciências em todas as partes e não houvesse assim uma abundância de energia, né, para doar. Será que o excesso de calor também não influencia muito? Não. Olha, para mim influencia porque eu não gosto de calor. É um paradoxo. Porque as pessoas lá não devem conseguir pensar muito bem, né? Com aquele forno que é o dia inteiro, né? Não, é a sobrevivência, né? Assim, eles gostam, alguns deles gostam, mas eu não. Acho que é paradoxo realmente, porque é muita energia imanente, né? De todos os tipos de diversas variedades, né? Então, acho que é a questão da absorção de informação, né? De saber manusear, de trabalhar com as energias, né?
É que não, ignorância nesse sentido, né? É como não tem uma cultura parapsíquica, né? Se você também não souber como mudar essa energia, né? Ela pode estar ali abundante ao seu lado e você não vai priorizar. Perguntar. Continuando aqui, agora uma mulher de Niterói. A verbetógrafa em Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Poderia abordar a língua amazônica, eu vou tentar pronunciar aqui, você me corrige. Nhengatu? Nhengatu. Nhengatu? Essa é uma língua indígena, né? Eu não sei te dizer de qual tribo específica, mas eu sei que essa palavra Carauari, da cidade, né, onde eu nasci, ela é dessa língua Nhengatu, e ela significa o cará, né, aquela batata roxa que caiu do céu. Tá? Então, eu coloquei porque é a origem do nome da cidade, Carauari. Tá. Lá tem muito cará? Tem bastante cará. Eu gosto. O que? O cará? Sim, é porque nessa região tinha muito esse cará, né? Então, era uma forma dos indígenas daquele local descreverem essa cidade. Esse local onde é a cidade hoje. Agora, em Fatologia, página 1, quarta linha. Por que a verbetógrafa incluiu o Trópico de Capricórnio? Não seria a linha do Equador? Eu pesquisei, e esse Trópico de Capricórnio, eu acho que é aquele que divide o planeta ao meio, né? Em que passa... Na verdade, assim, o que eu queria inserir, na verdade, era esse trópico, essa linha do Equador. Então, eu achei que essa linha do Equador se chamava Trópico de Capricórnio, e ela dividia o planeta em dois, né? O hemisfério superior e o inferior. E é muito comentado na escola. Então, eu não sei se eu confundi, tá? Se eu confundi, vocês me corrijam. Mas eu pesquisei o trópico a linha de Equador e apareceu o Trópico de Capricórnio. Que era assim, bem estudado na escola, né? Essa linha do Equador, que é bem próxima à minha cidade. Agora, em Questionologia, página 6. Como entende a cultura amazonense na concepção da sua proexis? Foi um aporte? Sim, assim, a família atual em si, né? Ela é um aporte, porque com essa família eu posso ver muitos trafares e, enfim, resgatar minha relação com essas pessoas, não só com a família, mas com aquele local. É assim, no começo foi um pouco difícil, tá, de entender por que eu tinha ressomado naquele local ali. Se eu era dali, por que eu tinha divergência com os valores daquele local, né? Eu achava tudo muito atrasado ali. Eu não me sentia pertencente. Então, mas até certo ponto, ter nascido ali me fez questionar uma série de questões, uma série de valores evolutivos. E me impulsionou a sempre buscar algo melhor, né? Então, eu entendo assim, que, para mim, foi um chacoalhão na minha evolução, para parar e pensar, não, você não está aqui à toa, né? O que você está fazendo aqui? O que você está contribuindo? Olha esse tanto de demanda, né? O que você vai fazer a favor disso? Você vai fazer alguma coisa para mudar o mundo, ou você vai ficar, né, só querendo receber? Então, assim, eu demorei muito para entender que eu só queria que o mundo fizesse o que eu queria estar num lugar favorável, que eu queria receber instrução. E ali eu não tinha nada disso. E eu não tinha também muito da instrução dos meus pais, né? Então eu tinha que fazer muitas decisões por mim mesma. Então aquele local me propiciou isso, sabe? Uma maturidade maior desde cedo, assim, uma preparação para as vivências, para a sustentação das vivências, assim, que eu convivi muito com pessoas mais velhas que me ensinaram do básico, que era o que eu precisava aprender, que eu ainda preciso, né, na verdade, aprender. A minha pergunta aqui era sobre a tua relação com os gerontes, né? Porque aqui tu
na fatologia, na página 2, né? 1, 2, 3, na quinta ali, né? No final da quinta linha, tu colocas o aporte das prosas com os gerontes. Depois, na principiologia, o princípio do respeito aos mais velhos. E na codigologia, logo abaixo, o código de valores morais construídos a partir da observação e convívio com os gerontes. Aí eu ia te perguntar para te comentar, né, sobre a tua relação com os gerontes nessa situação lá, que tu viveu, né? Uhum. É que a minha mãe, ela trabalhava fora, né? Ficava um período fora e outro em casa. Então eu convivia muito com a minha avó, minhas tias-avó e as amigas delas, assim, e o meu avô, enfim. Então eu observava o convívio e as conversas deles, assim, todo dia, estava junto toda hora. O modus operandi que eu aprendi foi o deles. Então, a minha lógica que eu construí é assim, bom, eles já viveram mais, né? Eles são mais velhos, o que eu posso aprender com eles para eu já ser madura desde agora? Já que eu preciso cuidar de mim, já que eu preciso entender o que é a vida, o que eu posso já aprender? E eu sempre quis ser mais velha, sabe? Sempre quis ser mais madura, já entender dessa questão. Então, esse holopensene dos gerontes, assim, logo eu já queria dar opinião nas conversas deles, assim. Já queria participar ativamente. Então, minha avó falava, não pode. Quando o mais velho fala, o pequeno só ouve. Isso não foi muito legal, mas eu, né, absorvi e dava, assim, minha opinião quando tinha abertura. Então, assim, muito do respeito aos mais velhos, não só isso, respeito às pessoas também, que eu tenho hoje, foi dessa convivência com as pessoas, né? De querer fazer o bem para as pessoas, assim, até certo ponto, né? De ser assistencial, foi assim, das noções da minha avó, que ela era uma pessoa, imagina, uma mãe com 7 filhos, né? Então, muito do que eu aprendi foi com elas, assim. Nada. Agora uma pergunta de uma mulher de Madrid. Professora Laura, em Fatologia, página 2, 7ª linha. Poderia falar das vivências quanto às tempestades enquanto momento de reunião familiar? Sim. Porque a gente morava numa casa de madeira, né? Era uma casa meio frágil, assim, em relação às tempestades da época. E naquele momento todo mundo, porque minha mãe ela morre de medo de chuva. Então assim, começava a chover, era o protocolo. Tem que tapar todos os espelhos, cobrir todas as facas, todas as tesouras, tudo que fosse pontiagudo, porque o raio podia cair ali, ia destruir toda a casa, alguém ia morrer, né? Até hoje ela é assim, tá? Então naquele momento, para tudo que todo mundo estiver fazendo, vamos ficar todo mundo junto ali, que tem mais chance de sobreviver, sei lá o que ela pensava, que eles pensavam. E ficava todo mundo quietinho, porque eu também não podia falar, porque ela achava que os dentes atraíam raio. Tá? Então, a gente falava só o mínimo necessário. Espero que ela não esteja aí. Então, só o mínimo necessário, ficava todo mundo ali junto, tentando se proteger. Então, era o momento que a gente tinha de maior união entre a família, né? Vendo o raio através das brechas da casa. Mas isso era uma característica da sua família ou era meio generalizado? Não, mas isso ela já traz da cultura dos seringais, cultura, né? Porque como eles moravam nos seringais, lá era bem mais frágil. Então lá era a comunidade que se protegia, né? Já na cidade já tinha algumas pessoas que tinham casa de alvenaria, então já as pessoas eram um pouco menos preocupadas com isso. Mas, em geral, quem mora nas palafitas, quem mora no meio da floresta, tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, é uma precaução geral. Até porque uma árvore pode cair, né, na casa da pessoa, então é um protocolo estadual. Na binomiologia, o último binômio, o binômio inventividade e improvisação, como é que era isso? Tá. Então, como a gente não tinha muitos brinquedos, tem relação com os brinquedos inventados, tá? Improvisados. A gente não tinha muitos brinquedos, assim, ganhava brinquedo uma vez por ano. Eu fiz um aniversário quando era criança, que eu ganhei muitos brinquedos.
Mas fora isso, assim, a gente brincava no quintal com as plantas, né? A gente fazia arco e flecha de galho de pau. Então já era comum, assim. E mesmo dentro de casa, se faltava alguma coisa, a minha avó ia e improvisava, tanto para fazer comida, faltava uma panela ou algo quebrava, a minha avó ia lá e improvisava com alguma coisa que fosse das plantas e tudo. Então tem muito isso, né? Quem vive na floresta, quem está preocupado mais com sobrevivência, a pessoa arranja um jeito, sabe? Tem alguma coisa está faltando, precisa de algo, não tem como, você vai lá e faz o melhor que puder com o que tiver ali disponível de graça. E no que tu utiliza isso hoje, assim, essa capacidade da improvisação? Tu percebe em ti hoje aqui, por exemplo, no CAE, que tu fazes isso? De Sim. alguma forma que tu realiza improvisações, vamos dizer? Sim, assim, eu vim para Foz, até ontem faz 1 ano que eu estou aqui em Foz, e passou rápido. E, assim, eu não tinha tudo, né? Eu vim sem nada, eu ganhei só a bolsa da faculdade. Então, sempre que eu decido fazer algo evolutivo, assim, que eu me determino a fazer, eu vou sem ter nada e eu fui construindo as coisas aos poucos. Então, tudo que eu não tinha foi sendo improvisado. A minha casa ela tem só o que é necessário mesmo e muito disso foi improvisado durante um tempo. Por exemplo, eu não tinha estante para os livros, então eu fiz com aquelas caixas de feira. Hoje eu já ganhei uma estante, então já evoluí um pouquinho. Mas até uma amiga assim foi na minha casa, ela falou: "Nossa, Laura, eu estou impressionada, porque eu vim na sua casa, você não tem quase nada e você está produzindo. Eu tenho estoque na minha casa de coisas e ainda não produzi nada, estou com vergonha." Então eu falei: "Bom, então não tem mais desculpa, né?" Obrigada. Nada. Parabéns por mais um verbete, que sejam muitos de outros, né? Eu conheci Manaus, estive lá no Amazonas, convivi um pouquinho lá, quer dizer, 1 dia, 2, com os índios lá. Então, uma cultura assim que é bem interessante. Vejo que nós, brasileiros, que não foram até lá nessa vida para conhecer um pouquinho, olha, não sei, vale a pena. Ali na página 2, em fatologia, de baixo para cima, na 8ª linha, a imunidade dos locais quanto às doenças transmissíveis. Poderia falar um pouquinho, depois tem mais uma, pedir, por favor. Tá. Isso eu observo assim quanto a, por exemplo, dengue, alguma coisa assim. Você vê que as pessoas que moram na floresta, elas não são atingidas, em sua maioria. Lógico que tem casos, né? Mas, por exemplo, sempre que eu estou no campus assim, Vexis, o pessoal está sempre reclamando de mosquito. Ou até minha irmã, que nasceu em São Paulo, dentro da minha casa, ela está sempre reclamando de mosquito, que é picada e já fica com aquela coisa inchada. Assim. Eu nunca vi um mosquito aqui em Foz. Assim. Os mosquitos eles não me atingem. E mesmo quando a gente ia para o meio da floresta, eu percebi que o mosquito vinha uma vez, você não faz nada, daqui a pouco ele não vem mais. Ele é como se, eu não sei se é o pigmento da pele, eu não sei se é a energia da pessoa, mas assim é comum, assim as pessoas elas não, pelo menos as que eu conheço, elas não ficam doentes com frequência, sabe? Parece que tem uma certa resistência até para a sobrevivência naquele holopensene, né? Não sei se é um acoplamento dentro daquele bolsão, enfim, o reconhecimento daquelas energias ali locais. Agora, quando vai um gringo, aí a pessoa sofre. Exatamente, o que eu ia dizer, quando a gente esteve lá, que a gente percorreu com um barco, né, ali, como tu falaste, a gente subiu o rio ali, Solimão, tudo. E eles preparam, os guias, né, eles têm uma aflição para falar para o turista se cuidar, colocar, né, protetor e tudo. Eu fui uma pessoa que não aconteceu nada, assim, né, eu também tenho, assim, esse processo do mosquito, foi interessante que eu pensei agora também, não vou para o mato, aí não tem perigo assim para mim, sabe? Mas assim, o que eu ia te falar mais era assim, na voluntariologia ali, embaixo no detalhismo. O que você quer? Vocês podiam falar um pouquinho do voluntariado conscienciológico instalando o holopensene da conscienciologia no estado do Amazonas,
para esclarecimento dos interessados. Achei interessante isso aí. Tá. Então, quando eu descobri que tinha um IPC, uma unidade lá no Amazonas, eu fiquei bem feliz, porque eu pensei que eu não sou a única pessoa buscando esclarecimento ali, né? Você vê que tem muitas pessoas que, enfim, como o professor Valdo mesmo já falou, tem pessoas que nem sabem que a escola existe ainda. Então, como é que elas vão evoluir, como é que elas vão aprender se elas nem sabem que a escola existe, quanto mais frequentar ela, né? Então, quando eu soube do IPC, eu fiquei muito feliz, saí à caça, porque tinha um endereço desatualizado e encontrei aonde que era. E, assim, eu acho fundamental ter uma pedra, assim, pedra fundamental da Conscienciologia lá, para que as pessoas esclareçam sobre a multidimensionalidade, para que elas saiam do primitivismo, sabe, do parapsiquismo primitivo, instintivo, né, para que elas saiam dessa questão tribal de defesa do próprio grupo karma e expandam um pouco, assim, porque até a gente comentou, não sei se ficou ainda no verbete, o paradoxo, eu acho que não ficou. Sim, o paradoxo da falta de senso universalista em meio à biodiversidade enorme de espécies. Quer dizer, ali o amazonense ele convive com milhares de tipos de espécies, né? Espécies, muitas vezes até elas parecem extraterrestres, porque elas são bem exóticas, mas ele não tem esse senso de universalismo transafetivo, né? Ele ainda defende muito o grupo karma, a tribo dele, o ponto de vista dele. Então, a conscienciologia é fundamental para mostrar assim, que há vida fora da floresta, sabe? A vida fora da tribo e ninguém é aquela pessoa dessa vida só, né? Ou não é só essa tribo que existe no cosmos. Acho que é fundamental. Laura, estou observando aqui na mitologia e algumas lendas, né, na fatologia, mito de Curupira, mito de Caipora, ali na fatologia, na página 2, 8ª linha de baixo para cima, a lenda das Amazonas e o amuleto Muiraquitã. Né? Parece que a mitologia e as lendas foram utilizadas para explicar o parapsiquismo, né? Estou meio que entendendo isso. Será que é por aí? Eu acho que a mitologia é uma linguagem didática que eles encontraram para passar essas experiências mais transcendentes, multidimensionais que alguns deles tinham, né? Assim, essa questão de contar histórias já é muito antigo, de passar o conhecimento através de historinhas e com esse passar de histórias de uma geração para outra, muitas vezes vai ficando a impressão daquela pessoa, daquela mesologia, então vai mudando um pouco e vai se transformando em mito, né? Agora, com relação à mitologia do Amazonas, eu achei interessante que eu fui procurar livros na holoteca sobre o Amazonas, e os únicos 2 que eu encontrei estavam na mitoteca. Então, eu achei muito curioso. Falei, não, a gente tem que levar um pouco mais de ciência para o Amazonas, né? Eu queria que você comentasse sobre a lenda das Amazonas e o amuleto Muiraquitã. Tá, as Amazonas eram índias, né, que um explorador espanhol, chama Francisco alguma coisa, ele encontrou essas índias. Não sei. Bom, um explorador espanhol, ele estava explorando a margem do rio Amazonas e encontrou essas índias que, enfim, essa nomenclatura deriva de umas guerreiras que tinham na Grécia, né, Grécia Antiga. Essas guerreiras, elas amputavam o seio direito para poder apoiar o arco e flecha aqui nessa parte, né? Então, elas eram bem bélicas, assim. Elas amputavam para ter uma mira melhor, assim, a pontaria melhor. E ele achou essas índias mulheres e achou que elas pareciam com as Amazonas. Diz a lenda que essas Amazonas, elas, quando tinham filho homens, elas expulsavam dessa tribo, né, dessa
enfim, desse grupo delas, iam viver com os pais. Elas só se encontravam com os pais uma vez por ano para acasalar. Se fosse homem, era expulso, se fosse mulher, era treinada para ser guerreira, né? E esse amuleto elas davam para o filho, diz a lenda, né? Davam para o filho homem para reconhecer eles, caso encontrasse depois mais velho. Agora, o curioso é que a minha avó se chama Amazonina, né? E ela teve 6 filhas mulheres, de 7. Então, a gente é meio que a casa das Amazonas lá, só que não tão bélicas assim, né? Tirando já a parte do belicismo, é uma casa de mulheres. Na tecnologia, a técnica do planejamento da próxima PROEX. Aqui você está falando sobre ainda no período intermissivo ou já pensando aqui na vida intrafísica, pensando na próxima PROEX? Ou ambas as situações? Pode ser ambas, mas o que eu tinha pensado mais era o planejamento no curso intermissivo mesmo, assim. Eu fiquei imaginando lá no curso intermissivo, se você quer desenvolver certos trafares, superar certos trafares e desenvolver certos trafores, você planeja o próximo bolsão ou a próxima cultura com a qual você vai conviver, né? Por isso que a gente conviveu com milhares de culturas diferentes. A gente já foi chinês, enfim, africano. Cada bolsão ele tem as suas particularidades, que, enfim, ampliam nossa cosmovisão sobre o que é viver no planeta Terra. Queria te fazer uma pergunta sobre os índios. Você teve contato com a cultura indígena, assim, bem de perto? Porque você fala aqui na página 1, na segunda linha de baixo para cima, da fatologia, você coloca a calculia indígena e o fato de os índios, em geral, não terem a noção do valor de moeda. Você chegou a ter contato? O sistema de numeração deles, assim, porque eles contam, eles têm uma maneira própria de contar, mas você tem teve contato com alguma? Assim, Rosa, é até curioso, porque essa cidade onde eu nasci, ela em si não tem muito contato com os índios. Eles ficam mais na periferia. Eles são discriminados, tá? E quando os índios vão chegando, é como se, lá vem os índios, sabe? Todo mundo fica meio... Porque eles têm uma aura mística em volta de que se o índio não gostar de você, ele pode fazer colocar um mal olhado, entendeu? Então todo mundo trata o índio meio que com dedos, assim, né? Não pode passar daquela diplomacia, senão o índio vai pôr um mal olhado. Então ninguém quer isso. Que na verdade é mentira, né? E assim, eu tive contato com esses índios aqui em 2012, porque eu estava assim, querendo ter mais contato com a floresta. Eu achava, na minha cabeça, na época, que para eu ter contato com energias mais puras, assim, mais limpas, né, sem ser energia consciencial, eu ia ter que ir para o meio da floresta. Então, eu pensei, eu quero contactar uma tribo indígena. E fui para lá, e minha família foi totalmente contra. Aí eu me aproximei um pouco mais da floresta lá e encontrei esses índios. E eles estavam me contando que eles fazem assim, eles vão para o meio do mato, eles pegam cipó, imagina, é muito trabalho. Eles fazem o artesanato com muito cuidado, aí eles vão na cidade, eles não sabem o valor da moeda, então eles trocam assim, eu não sei te dizer, mas talvez toneladas de artesanato por assim 1 ou 2 litros de Coca-Cola, sabe? Que para eles aquilo é totalmente diferente, então eles acham que aquilo tem mais valor do que todo o trabalho que eles fazem lá. E as pessoas se aproveitam disso, o que é pior, né? Então, eu não sei como que é o sistema de valor deles, mas o que eu percebi é que eles são totalmente ingênuos para o valor de uma Coca-Cola, por exemplo. Eles não têm noção. É porque eu estou te falando, porque eu tive experiência não na Amazonas. Eu fui para Mambai, que é do Mato Grosso do Sul, para a aldeia dos Guarani Kaiowá. E eles realmente não conseguiam fazer essa mudança de sistema de numeração, porque o sistema de numeração deles, eles não conhecem o nosso sistema decimal. Então, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5 e muitos. Mas a questão é que a gente trabalhou com eles o sistema de numeração, eles aprenderam rápido. Então, assim, eles não tinham dificuldade de raciocínio. O que eles tinham era ignorância sobre o assunto. Por isso que eu queria
saber de você, da sua experiência com eles. E assim, tem algumas linhas de pensamento que falam assim, mas o branco, né, que são os cariús, eles querem que o índio se aculture, né, que o índio abdique da sua cultura. Mas assim, não é abdicar da cultura, é ampliar a visão deles, né? Porque como que eles vão trocar ideias com o mundo moderno sem saber as referências do mundo moderno? Então, assim, até que ponto a gente deve preservar a cultura se ela própria vai contra o grupo indígena, né? Ou seja, qualquer grupo, qualquer cultura. A nossa função lá era exatamente essa, era mostrar para eles como é que eles poderiam transitar de uma para outra cultura sem perda. Porque eles não estavam conseguindo acompanhar a escola convencional da cidade de Amambai. E, por outro lado, eles não tinham a escola dos indígenas, né? Então, eles estavam querendo montar uma escola de indígenas, a gente foi lá para ajudar isso, para eles poderem ficar transitando entre as duas. Mas ele precisava, por exemplo, sistema de letras, né, de leitura, e o sistema de numeração, que é o básico, a leitura e a matemática. Agora, ele tem assim uns projetos, né, para montar escolas para indígenas lá, só que muitas vezes é feito pela igreja, né? Que é assim, eu acho, o fato de os índios não saberem contar em 2012 e o fato de a educação deles ainda ser feita pela catequização, eu acho assim muito primário. Eu não acreditei que aquilo ainda acontecia, sabe? Então, assim, por eles não terem esse referencial, qualquer coisa que colocarem na cabeça deles, eles não têm criticidade, né? Então, o governo deveria assumir frente disso, formar professores especializados, né? Até muitas vezes da própria tribo, assim, para passar o conhecimento, ampliar a visão deles. Eu penso que na Amazônia a coisa deve ser mais crônica do que onde eu fui, eles já tinham bicicleta, já tinham roupa, já. Não, lá eles é mais crônico. Eles carregam tudo nas costas, andam dias na floresta, pegam canoa para chegar na cidade. Eu imagino que lá seja mais complicado. Laura, aqui, tudo bom? Oi, tudo bom? Na página 2 ali, de Parafatologia, eu queria que você falasse de 2 itens ali no final. As comunexes extrafísicas na região do Amazonas e os bolsões energéticos distintos proporcionando reencontros e reconciliações grupocármicas. Tá. Então, as comunexes extrafísicas no Amazonas, assim, o conhecimento, digamos assim, que eu tenho é só do misticismo e do espiritismo, tá? Se falava no espiritismo de uma comunex chamada Arco-Íris, que era na região do Amazonas, que é uma visão meio onírica e que eu não tenho nenhuma confirmação disso, tá? Apesar de eu ter algumas projeções no Amazonas, eu não tive visita a nenhuma comunex lá. E eu não sei se a Reurbex, assim, a ideia de colocar isso aqui é que a Reurbex chegasse, né, enfim, nesses bolsões extrafísicos onde os consexes vão, porque muitas vezes deve ser uma ressoma automática, né, porque, enfim, você vê que não tem muito preparo para ressoma ali naquela região, pelo nível de manifestação das pessoas ali, da maioria. E a ideia é que houvesse uma reurbanização no para-Amazonas, né, digamos assim, na região extrafísica do Amazonas, para que aquelas consciências tomassem maior lucidez assim, da própria condição deles. E o outro item, os bolsões energéticos distintos, proporcionando reencontros e reconciliações grupocármicas. É porque eu me perguntava assim, qual que é a razão de ser, né? Por que uma vida eu sou inglesa e noutra vida eu sou amazonense? Qual que é a razão de ser? Por que eu nasci no Amazonas? O que eu tenho que fazer ali diante daquelas pessoas, ou perante aquelas pessoas? Qual que é a minha responsabilidade? Qual que é o tipo de consciência que eu vou encontrar ali, qual que é a reconciliação que eu tenho que fazer. Então, no Amazonas, você encontra muitos princípios conscienciais instintivos, primitivos, e mesmo consciências que não têm muita lucidez. Então, a responsabilidade, ao meu ver, ela aumenta, né? Porque você que, com uma certa lucidez, você tem uma responsabilidade maior para esclarecimento daquelas consciências. E a ideia é aproveitar a mesologia em que você nasceu para assistir o maior número de pessoas possível, né?
Então, eu me cobrava muito isso na infância, e como eu não pude fazer tudo na infância, eu estou continuando aqui agora. Espero que eles, como se fala, acessem a tertúlia. E você pensa, assim, tem algum, no seu planejamento de vida, voltar a morar lá de alguma forma, fazer algum trabalho lá para, assim, intrafisicamente potencializar esse trabalho multidimensional? Eu gosto muito da natureza, eu gosto muito da floresta, eu gosto da questão das energias renováveis, né? Eu sou a favor da energia limpa, mas eu não penso em voltar a morar no Amazonas, assim. Eu vejo que o melhor que eu fiz foi saindo dali para dar o exemplo para aquelas pessoas de procurarem algo mais evolutivo, assim. Eu não acho que precise sair de lá para fazer isso, né? Mas, assim, o meu gabarito pessoal, ele não, assim, eu não acho que eu tenho um gabarito pessoal para morar lá e sustentar a questão, assim, evolutiva. Porque, assim, primeiro que o Bolsão é muito machista, tá? E é muito tradicional, assim. Lógico, assim, não é tradicional no sentido de, você tem que fazer aquilo e aquilo. Mas se você abordar certos assuntos fora do que é o comum, ou fora do que a televisão fala, por exemplo, é bem delicado, sabe, para você sustentar. Você vê a pressão que tem para castrar isso o mais rápido possível. Então, até por isso, o voluntariado da Conscienciologia lá é uma bênção, né? Se for poder falar assim, porque para abordar esse tipo de assunto lá, eu admiro. Legal, obrigado. Nada. Ania, você queria falar? Oi, Tânia. Aqui na página 2, na antepenúltima linha, no começo, você colocou aqui o parapsiquismo enquanto tabu grupal. Você pode falar sobre isso? Sim, Tânia, eu já comentei um pouquinho antes, mas o parapsiquismo ele entra dentro desses assuntos inabordáveis, assim, né? Na maioria dos grupos e dos círculos, assim, digamos. Porque, embora os índios tenham essa cultura parapsiquista milenar, fica muito entre eles, assim, né? E tem uma aura de medo com esse parapsiquismo dos indígenas. Então, se você que é uma pessoa, uma consciência normal, né, assim, digamos, uma consciência pré-serenona vulgar, e chegar falando de parapsiquismo, é tido como algo do mal, algo malífico, maligno, algo do diabo, sabe? Como se você estivesse incorporando uns espíritos não muito bons. Então, assim, na região do Amazonas, ela tem muito essa questão dos espíritos da natureza, que são temíveis, né? Então, os espíritos, eles são como que as pessoas que veem a mais multidimensionalmente, elas sempre trouxeram perigo, porque elas alcançam uma visão que nem todos conseguem e não tem controle sobre isso, né? Então, você vê que não se fala muito disso. Se no Amazonas se tem dificuldade de falar até de sexo, que é uma questão bem intrafísica, né? Bem comum. Imagina falar de parapsiquismo. É um tabu, assim, sabe? É muito estranho, é diferente. Então, eles não gostam muito. Mas tem, né? Sempre tem abertura para os que são mais místicos, assim, no lado mais místico. Laura, Obrigada. por favor, ali na fatologia da primeira linha, você cita o encontro das águas, na 8ª linha, de cima para baixo. Uma das coisas que me chamou muita atenção, tu deve ter visto muitas vezes, né? O que é esse fenômeno mesmo, desse encontro das águas lá, que é fantástico, assim, é incrível aquilo ali. Ali são, acho que, 2 questões. O pH e a temperatura da água são diferentes, então a densidade da água, enfim, cada rio tem uma série de características que são diferentes, né? E que ali o rio encontra, o Rio Negro com o Rio Solimões se encontram e eles não se misturam. Então, realmente é impressionante. Tem alguns pontos em que
assim como se fosse bolas de água do Rio Solimões, está dentro do Rio Negro, e você olha só aquele pedaço de água flutuando assim, no meio do outro rio, que não se mistura de qualquer forma. Assim. Então, é impressionante mesmo, mas é essa questão das características diferentes. Você citou antes sobre a questão que me parece que tu falou da França, que tu tiveste uma vida anterior na França? É isso? Não sei que o que eu saiba. entendi errado. Mas assim, o que me chamou a atenção é que lá tem muitos turistas franceses lá que vão para lá, para Manaus. Nunca não estudaste nada a respeito disso? Não, o que eu tive contato agora, ultimamente, é os haitianos, que o Brasil deu exílio, né? Enfim, acolheu eles aqui, e eles estavam indo para o Amazonas, assim, e pelo que eu sei, muitos deles falam francês. Então, Principiologia, na última linha, princípio da sustentabilidade e durabilidade. Tem relação com isso? Ali. Na verdade, o da sustentabilidade tem sim, mas é mais assim uma questão na verdade é isso mesmo, é uma questão de respeito à natureza, né? E de criar tecnologias e, enfim, como se fala, ferramentas, enfim, todo o tipo de infraestrutura que o ser humano precisar, criar com esse princípio da sustentabilidade, da durabilidade, do modo como isso vai afetar o planeta, né? Já tendo essa visão à frente do que a gente vai deixar aqui nesse planeta, qual que é a importância dessa floresta, né? Qual que é a função dessa floresta no planeta e como que a gente está convivendo com isso. Se a gente for pensar no Serenão, o Serenão é o cara que entende das leis cósmicas e ele vive com elas cosmoeticamente, dentro delas, né? Atuando junto com elas de modo lúcido. Como que a gente, junto à floresta, que é uma coisa simples, intrafísica, simples assim, diante das leis cósmicas, né? Mais simples, intrafísica, que a gente já tem condições de ter um cuidado maior. Como é que a gente convive com o planeta, com a floresta, né? Quais são os impactos que a gente tá deixando aqui nesse planeta, né? E o que isso acarreta na nossa ficha evolutiva pessoal? Laura. Exatamente, pensei nessa questão aí da interprisão grupo-kármica, que a própria pessoa está cavando porque a geralmente própria condição evolutiva, está prejudicando a própria condição evolutiva. Porque geralmente a gente pensa em interprisão entre duas consciências, sim. sapiens, né? Assim, sim. Homo sapiens com Homo sapiens, mas a gente não pensa nos outros princípios conscienciais, nas plantas, nos minerais, enfim, no planeta como um todo. Se alguém te dá uma casa para você morar e você não vai cuidar bem, geralmente, provavelmente a pessoa não vai te dar uma segunda, né? Você vai ter que construir de novo, no mínimo. Laura, na página 1, em Fatologia, na 6ª linha, bem no início da linha, eu gostaria que você comentasse as rememorações através da observação noturna das constelações. Tá, Mércia. Essa era uma brincadeira que eu gostava quando criança, de ficar observando as constelações, né? E assim, a ideia que vinha, não lembrava de uma vida específica em que eu fosse uma astrônoma, nem nada disso, ou não lembro ainda. Mas a ideia é que eu já fazia isso em outras vidas, da observação do céu, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, sempre, até diuturna mesmo, de deitar e ficar lá, sabe? Qual que é aquela estrela? Por que ela está ali hoje? O que mudou? O que a lua ilumina aqui e ilumina ali também? O que dá para ver aqui e dá para ver lá, né? Então, desde criança, eu sempre gostei do céu e de observar o céu. Aqui, pessoal, só fazendo um esclarecimento aqui, ó, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, eles são paralelos, mas não são o mesmo. Ah, tá. Aqui a pesquisa que eles fizeram aqui, eu acho que o Christian fez na internet, diz que a linha do Equador cruza os estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, e corta a cidade de Macapá. Já o Trópico de Capricórnio, ele cruza Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então ele foi... é um pouco mais abaixo, né? Ok. Nós vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos.
Ainda aquela mulher de Madrid. Em Fatologia, página 2, 11ª linha. Poderia comentar a lenda da Iara, mãe das águas? Tá. A Iara é uma sereia, né, que vive nas águas e que supostamente cuidaria de toda a questão hidrofílica aí da Terra. Então, essa lenda de ter uma mãe das águas, né, uma mulher, uma sereia que cuide da água, já é muito antiga. Ela toma suas formas em várias civilizações de formas diferentes, e no Amazonas ela é chamada de Iara, que é uma sereia, né? Ela tem um fundo lá com a Iemanjá, enfim, é como se fosse a mesma entidade que tomasse diversos focos, né, em culturas diferentes. Aqui atrás, novamente. Ali na 8ª linha, na Fatologia, na página 2, de baixo para cima, queria que tu comentasse ali sobre a imunidade dos locais quanto às doenças transmissíveis, a banha de tatu medicinal, o camu-camu, a fruta com teor de vitamina C superior ao da acerola. Eu acho que deve ter alguma relação, não sei. Tá, então a imunidade dos locais eu comentei um pouquinho, mas é a questão, por exemplo, contra as doenças transmissíveis pelos mosquitos, como, por exemplo, a dengue, né? Então, muitas vezes eu vejo que pessoas locais elas são imunes a essas doenças. A lógica que eu vejo é assim, bom, como elas estão em constante contato com aquelas energias, né, e se alimentam das mesmas matérias-primas, há como que um reconhecimento energético, e a pessoa ela não é afetada. Lógico que tem vários índios que morreram de dengue, né, enfim, malária, algumas outras questões. Mas, por exemplo, quando comparado a um local que vai visitar a floresta e um americano, por exemplo, o americano vai ter um impacto muito maior, e parece que os mosquitos vão todos para eles, né? Assim, chama os mosquitos, diferentemente do local, a pessoa local. A banha de tatu medicinal enfim, é a gordura do tatu, o animal, e a pessoa usa como se fosse uma pomada, né, de forma medicinal. E o camu-camu é uma fruta que eu nunca comi, mas que eu pesquisei e achei incrível ela ter é como se fosse, eu vi, né, na pesquisa dizia que ela é a fruta com o maior teor de vitamina C que existe. Nada. Laura, em polinomiologia, tem um polinômio aqui: carne de porco-espinho, carne de jacaré, carne de guariba, caldo de saúva e quinhapira. O que é caldo de saúva e quinhapira? Tá. Caldo de saúva é um caldo de formiga, tá? Saúva é uma formiga. Saúva é uma formiga, mas eu não queria acreditar nisso. Não, mas é isso mesmo. E é gostoso. Eu nunca comi, é uma coisa indígena assim que eu nunca comi, mas os outros todos eu já comi, tá? Carne, assim, o porco-espinho, eu lembro que uma vez apareceu um porco-espinho na frente de casa lá, e ele virou o almoço do dia seguinte. A carne de jacaré é bem comum, o pessoal diz que lembra, já comeu? Diz que lembra peito de frango, eu não sei. Carne de guariba é um macaco, tá? Um macaco que parece uma criança, assim, ele é bem grande. E saúva é a formiga que uns indígenas comem. Agora, quinhapira é o caldo de peixe, só que na linguagem indígena, tá? Que é muito bom. Próximo polinômio, você traz ervas naturais, ayahuasca, cambô e plantas medicinais da floresta. Queria saber quais são as características, as propriedades do cambô. Tá, o cambô ele é um veneno extraído de um sapo, de uma espécie específica da Amazônia. Tá? Então, eles pegam esse veneno, um veneno que o sapo tem, e eles queimam uma partezinha da sua pele e colocam uma quantidade daquele veneno ali naquela parte debilitada.
Esse cambô, ele propicia a descoincidência, lógico, da pessoa, né? Ainda mais se a pessoa, eu já vi assim, eu já fiz isso, e a pessoa, se ela tem menos resistência, se ela não tem estofo, ela desmaia. E os índios usam isso para afastar todos os espíritos do mal, porque eles pensam que as doenças são espíritos do mal, né? E isso dá imunidade para ele quanto a essas entidades, supostas entidades. Laura, parabéns pelo verbete. Obrigada. Você comentou várias coisas, né? E a questão da saúde, tá? Na página 2, na primeira linha, você fala da falta de médicos nos hospitais. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Tá, eu não sei se isso já é atual, ainda é atual na minha cidade, tá? Mas eu sei que nas cidadezinhas mais do interior isso ainda é. Então, quando eu era criança, não tinha médico no hospital. O médico ia de vez em quando. Ele ia fazendo umas visitas assim em várias cidades. Geralmente era o médico como se fala? Médico militar, né? O médico militar. E ele ia visitando. Então, assim, quando alguém estava doente, a pessoa questionava, será que tem médico lá? Será que o médico está na cidade, está lá? Geralmente eram as enfermeiras que cuidavam do povo, tá? E, no caso, se fosse para nascer a criança, eram as parteiras, né? Ou então as benzedeiras, enfim, o pessoal mais da medicina natural, mais instintiva. O médico ele ia só de vez em quando. E para operar tinha que ir para Manaus ou para outras cidades. De lá? Olha, eu quando criança vi morrer pessoas velhas assim. Geralmente eu vi uma criança morrer, mas geralmente eram pessoas velhas assim. Na minha família, as pessoas morrem lá pelos 90. Então, como você falou, a qualidade de vida lá também é bem melhor do que uhum. daqui na cidade grande, então pode ser que também... Não, e eles andam muito, né? Eles andam a pé para tudo que é lugar, assim. Agora está chegando o carro lá. Mas quando eu era criança, tinha, assim, 2 carros na cidade, sabe? Então, todo mundo ia para tudo que é lugar andando, e isso contribui, né? As frutas que estão aqui, qual aquela que a gente não deve deixar de provar? Olha, eu gosto da pupunha, tá? A pupunha, ela é um fruto que você cozinha ele com sal e toma com café. Assim, geralmente o pessoal gosta, ao invés de comer pão com café, a pessoa come pupunha com café. Nossa, é muito bom. Ela é uma palmeira, dá numa palmeira cheia de espinhos, que não tem como você subir lá para pegar, é só quando cai, é bem alta. E é assim como se fosse o açaí, só que ela é grandona, né? A palmeira como o açaí, só que é um cacho, e ela é laranja, ela é verde quando está verde, e aí depois ela fica laranja. É muito bom. Para quem gosta do doce, acho que a pitomba, ela também dá num cacho, assim, numa palmeira. Aí você quebra a casca e ela é como se fosse uma lixia, só que pequenininha, assim. É muito, muito bom. Dá para comer o dia todo. Mas cuidado que o peixe morre pela boca, tá? Que vale também. Laura, na pensenologia, na penúltima linha, não sei se você já comentou, o holopensene da Paris brasileira. Você pode falar um pouco? Tá, a gente falou que a Paris brasileira era Manaus, na época da borracha, quando as mulheres lá dos barões, né, os barões da borracha, as pessoas que ganhavam muito dinheiro explorando látex, elas mandavam passar roupa em Paris. Então, e todo o centro histórico foi construído inspirado na arquitetura da Paris, da Europa. Inclusive tem como se fala, o Teatro Amazonas, né, que é super chique lá dentro. Parece não estar no Brasil, infraestrutura muito bonita, assim, cheio de pinturas no teto, bem feitas, assim, e me chamou a atenção que lá, em Manaus, tem orquestra sinfônica de graça, toda uma vez por mês, e aqui em Foz do Iguaçu não tem. Então, mesmo que ninguém vá lá, tem, né? Interessante.
Tem o Paris-Guaia. Laura, indo lá para a filmografia, na página 6, você colocou 2 filmes, né? O Avatar e Tainá. Você poderia fazer o contraponto com relação ao Amazonas e à Conscienciologia ao assistir esses filmes? Ok, então o Avatar, ele é um filme assim curioso com relação à projeção, né? Porque ele sai do corpo, é mais ou menos como se fosse uma tecnologia em que ele sai do corpo e vira o Avatar, né? E fazendo o contraponto que você falou com a Conscienciologia, seria como se a pessoa saísse do corpo e se transfigurasse ou entrasse em contato com aquele bolsão, aquele planeta diferente, e para defender aquela realidade que está sendo ameaçada, está sendo explorada pelo interesse monetário. Eu soube que o Avatar ele foi uma parte filmada no Amazonas e inspirada naquelas árvores enormes que tem lá. E o Tainá eu coloquei mais como uma referência, né, de como que é esse contato entre uma índia e uma pessoa da cidade, mais como uma motivação para que os índios tenham mais esse contato interdisciplinar, universalista, multicultural. Expandam a visão. Vamos continuar aqui um pouco as perguntas. Em Fatologia, página 2, 8ª linha de baixo para cima. O que seria o marfim vegetal, jarina? A jarina ela é chamada marfim vegetal, ela é uma semente, tá? De uma árvore lá do Amazonas, que as pessoas fazem joias. Ela lembra o dente do tigre, sabe? Assim, só que ela é um vegetal, né? Então as pessoas fazem joias com ela é bem cara, assim. Você vê joias caríssimas com a jarina, assim. Agora, em Parafatologia, página 2, 2ª linha. Poderia desenvolver o mapeamento dos diversos tipos de energia e espécies da fauna, flora e cultura local? Tá, então para quem quer explorar os diversos, as suas parapercepções, né, dos diversos tipos de energia, o Amazonas tem a geoenergia, tem hidroenergia, tem fitoenergia, tem zooenergia, enfim, energia dos animais, das diversas etnias convivendo no conjunto. Então, dá para explorar bastante o parapsiquismo lá, né, para quem está lúcido para isso. E você vê que, chegando na floresta, tem muita estimulação, sabe? Parece que a sua visão aguça, assim, porque tem estímulo sonoro, tem estímulo visual, enfim, tem estímulo energético, né? Tem muito estímulo, assim, a floresta é muito diversa. Então, quando você entra realmente naquele bolsão, muda as suas parapercepções, suas percepções, elas mudam, assim. É como se a floresta agisse para aguçar certos sentidos que estão amortecidos dentro da nossa... Porque a gente não usa, né? Na cidade, então como se tivesse amortecido. Agora, em Fatologia, página 1, final da última linha. Poderia comentar a enganação e exploração da inocência dos indígenas? Já falou um pouco, mas é bom falar de novo, né? Tá, já foi comentado, mas como os índios não têm o mesmo referencial cultural, a mesma matriz pensênica, né, que nós na cidade, então muitas vezes as pessoas que estão mais lúcidos, mais conscientes na cidade de que eles não sabem, por exemplo, calcular, que eles não têm noção do valor, eles exploram os índios para comprar matéria-prima que eles extraem da floresta de forma mais barata, né? Trocando por coisas que têm um valor mínimo diante do trabalho enorme que eles têm para extrair tudo aquilo. Em Parafatologia, página 2, final da penúltima linha. Poderia aprofundar as retrocognições advindas da abundância e abrangência do bolsão amazônico? Essa é a questão que eu comentei com o Eucárdio, acho, que
viajando de barco ali no meio da floresta, da imensidão do Amazonas, dava a impressão de que eu já tinha vivido num local assim amplo e aberto e que lembrava muito os safaris da África, assim, sabe? Então, isso não é uma rememoração que eu tive muito clara, assim, mas é como se fosse uma retrocognição impressiva de que eu já vivi num local parecido com aquele e que me lembrou a África, então eu coloquei, né, como referência. Então, a verbetógrafa em mitologia, página 3, penúltima linha. Qual seria o mito dos antigos cemitérios indígenas? Tá, essa era uma brincadeira que eu gostava muito durante a infância. A gente ia naqueles locais inexplorados, né, até dentro da própria escola, às vezes, e tinham salas assim que nunca eram abertas. A gente não descobria por quê, assim. Aí toda a cogitação que a gente fazia olha, aqui era um cemitério indígena antigamente, que eles construíram a escola em cima e eles prendem os espíritos aqui nessas salas para que eles deixem a gente estudar, enfim, né, para que a gente possa usar o espaço. Mas a impressão que a gente fala isso porque, na verdade, a gente conseguia medir, assim, sentir umas energias gravitantes naqueles locais inexplorados. Então, o que a gente pensava deve ter tido um cemitério indígena aqui, e por isso que tem essa energia gravitante, que são os espíritos que ainda vivem aqui, né? Mas devia ser só energia gravitante, porque nunca era usado aquele local, enfim, ficava fechado, não renovava. Mas nunca confirmamos assim com uma clara evidência específica do cemitério. Professora Laura, qual o holopensene predominante do Amazonas que favorece a evolução da consciência? Eu diria que é a convivialidade com os princípios conscienciais muito diversos, assim, né? Com os tipos de animais, de energias, de plantas, enfim, é uma universalidade de convívio, né? Muito diverso, que, enfim, não é uma convivência com várias nacionalidades, mas com muitos diversos tipos de modus operandi de animais, enfim. É um universalismo principial, digamos assim, né? Você conviver com as espécies na natureza. Se você se dá bem já com os princípios mais subhumanos, já é um começo, né? Em fobiologia, você pode comentar o que é a ombrofobia? A ombrofobia é o medo da chuva, tá? É uma qualidade que algumas plantas têm, que elas não suportam a continuidade das chuvas. Essa é em homenagem à minha mãe, que morre de medo da chuva, e das pessoas em geral que têm medo da chuva no Amazonas, né? Porque atualmente, o que eu percebi nas últimas vezes que eu fui é que as chuvas e as tempestades, elas têm diminuído o grau, assim. Mas quando eu era criança, parecia, não sei se é por causa da percepção infantil, mas tinha muito mais raio, assim, era muito mais forte e chovia todo dia, que eu percebi que já tem mudado também, não chove mais todo dia. Então, as tempestades eram de estrondar tudo, assim, e hoje em dia a natureza já está pacificando, já. Não sei se é bom isso, né? Até que bom. Página 2, acho que a 8ª linha. A lenda do boto vermelho, cor-de-rosa. Poderia falar, por favor? Tá. Essa é bem conhecida, né? O boto cor-de-rosa só existe lá no Amazonas. Então, a lenda diz que o boto, na lua cheia, ele se transforma em homem, um rapaz muito bonito, irresistível, e ele encanta a moça, assim, mais bela lá da cidade, e atrai ela para o rio. Então, como ele é muito bonito, encantador, ele obnubila a pessoa e atrai ela, e ela vai entrando junto com ele, até que ele vai para o rio, se transforma no boto e a mulher morre, né? Supostamente ela desaparece, porque ele atrai ela para o rio para comer ela, ou para ela virar boto com ele também. Tá? Mas é essa a lenda do boto. Cidade que aconteceu conosco, a gente estava andando de barco pelo rio, e daí o guia falou que havia por ali botos, né? Que era para a gente prestar atenção.
Que daí nós estávamos uns 5 barcos, e teve um dos barcos que ele apareceu, um dos botos nesse barco aí. Falou o guia que seria porque havia uma pessoa ali, no caso uma mulher, que ela estava menstruada. Tem isso também, porque atrai, né? Pois é, daí eles contam lendas sobre isso também, né? Gerou lenda assim que fala que quando há uma mulher assim que ele segue ela. É porque a mulher que está menstruada, ela seria supostamente fértil, né? Então ela seria a que atrai o boto, porque imagina o cara lá, o boto mais bonito, o rapaz mais bonito, vai na mulher que é mais fértil para ser atraída. Eu já ouvi falar disso também. O binômio Manipoeira-Tucupi. Tá. E o binômio, logo em seguida, Carapanã-Mucuim. Tá, então eu vou começar pelo mais fácil. O Carapanã e Mucuim são 2 mosquitos, tá? Esse mucuim é um mosquito muito pequeno, que lembra uma pulga, assim, e ele entra na sua pele e coça muito. Carapanã, ela só ferra à noite, tá? Ela só gosta de não deixar você dormir. E a manipoeira tucupi. A manipoeira é a água da mandioca, e o tucupi é feito um molho molho de pimenta com essa água da mandioca, que sobra quando eles vão fazer a farinha, né? De mandioca, então sobra aí, uma parte vai para o tucupi, que é um molho de pimenta, e outra é a manipoeira, que às vezes é tomada como cachaça, tá? Essa água, ela envenena a pessoa, ela é um tóxico, e as pessoas tomam como se fosse uma cachaça para alterar, enfim, lá. É uma bebida muito usada pelos índios. Agora algumas frutas aqui, ó. A número 8, bacaba. Bacaba, eles fazem um vinho, é uma fruta amarela. Eles fazem um vinho parecido com o buriti ou o açaí. Esses são todos vinhos, tá? Do Amazonas. E a 15, cubiú. Cubiú? Cubiú. Olha, cubiú eu só ouvi falar lá, o pessoal da minha família comeu já, mas eu não comi. Vale, assim, até lembrar que eu coloquei para mostrar a diversidade, né? Que tem muito mais coisa do Amazonas que nem eu ouvi falar, tá? Que eu não conheço. E, assim, eu gostaria de indicar os 3 dicionários que tem na bibliografia. Eles estão no Holociclo, para quem quiser conhecer um pouco mais do Amazonas. Estão lá. Tá certo? É o número 1, 3 e 6. Na página 3, antagonismologia, o antagonismo, tendência grupocármica no clã e a tribo, né, que é a tendência lá, né, da cultura amazonense, e a dromomania pessoal. Tá, esse é assim, a minha avó, ela tem 7 filhos, 6 são mulheres, né? E a ideia dela é que todas essas mulheres, ao formarem famílias, vivessem na mesma casa juntas. E eu, desde criança, sempre gostei de viajar e conhecer. Tinha até uma tendência a ser andarilha, assim, sabe? Aí conhecendo os locais. Então, a dromomania é aquela mania que a pessoa não quer parar num lugar, né? Ela quer sempre conhecer algo novo. Quando está criando raízes, já quer ir para o próximo. E a tendência ao clã é aquela pessoa que quer ficar só no clã, quer criar raízes, virar árvore e não sair do lugar, né? Não ser completista, né? Porque a pessoa não fica ao mesmo tempo, enquanto que o primeiro é prejudicial porque não sai, né? Tendência à interiorose, né? E a dromomania pessoal é a tendência à dispersão, né? Consciencial. Nenhum dos dois é o ideal, né? O ideal é você fixar raízes evolutivas e sair quando for necessário para o esclarecimento, para a itinerância, para as demandas da sua proexis. Bom, então nós agradecemos aqui a professora Laura pelo seu verbete, né? Acho que esclareceu bastante para nós sulistas aqui, né? Da parte sul. Falta só vocês visitarem o Amazonas temos agora. Que ir lá visitar. E agradecemos também a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, de toda a equipe aqui de suporte, e passamos então para os nossos avisos e divulgações. Obrigado.
As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Eucardio e a Rosa com o programa Verbetografia em EAD, e a Isabel com curso de Cosmoética, e a Beatriz com Dia de Ação em Saúde Consciencial. Boa tarde. Visto que falamos em cultura, nós viemos aqui convocar você, especialmente teletertuliano, para participar da cultura da verbetografia, sendo integrante, então, da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, estamos anunciando o próximo programa verbetográfico, no formato de ensino à distância, que vai começar na próxima quinta-feira, não amanhã, no dia 7, estendendo-se até o dia 30. Então, a Rosa vai dar maiores dados sobre esse curso. Então, boa tarde a todos. Aqueles que estão interessados de escreverem os seus verbetes pessoais para virem aqui, igual a Laura, e defender suas ideias, a gente tem o programa Verbetografia em EAD, que ajuda a acompanhar, a instruir sobre como escrever cada sessão, tirando a dificuldade assim, de cada um, que imagina, às vezes, né, uma dificuldade até maior do que o verbete tem, propriamente dito. Então, como é que é constituído esse programa? A gente tem aulas vídeo, essas aulas vídeo são gravadas, a gente libera 2 horas de aulas semanais, uma vez por semana, às quintas-feiras, à noite, de 7h30 da noite a 9h30 da noite, a gente tem um encontro online, onde nesse encontro, que a gente chama de aula online, a gente tira todas as dúvidas que vocês tiveram durante as aulas, né, vídeo, e também a gente discute ponto a ponto o que vocês já escreveram do verbete de vocês. Então, ao final dos 3 meses, que é o tempo que dura, né, o programa, vocês já estarão com um verbete totalmente escrito, se vocês participarem assiduamente durante esses 3 meses. Então, para quem quiser fazer um planejamento, são 2 horas de aula vídeo, 2 horas de aula online e mais 1 hora para a escrita do verbete. Então, 5 horas por semana. Em 3 meses você consegue fazer seu verbete. E esse verbete, então, após esse período, vai ser encaminhado para a equipe de revisão. O que a gente pede é o seguinte: o programa vai começar agora no dia 7, semana que vem. Então, quem tiver interessado mesmo, assim, com a decisão de fazer o verbete, de participar conosco desse grupo, né, do auto-revezamento multiexistencial, que a gente solicita que faça o mais rápido possível a sua inscrição, porque a gente já habilita as pessoas que vão se inscrevendo, a gente vai habilitando a pessoa no ambiente virtual e já vai mandando umas primeiras aulas com relação ao título, para vocês terem ideias, para quem não tem já uma ideia de título, para vocês terem uma ideia de como conseguir ter uma ideia para mandar para a gente aqui o título para ser aprovado. Esses títulos deverão ser aprovados pelo professor Valdo. Esse processo é um processo meio longo. Então, a gente pede para que o mais rápido possível vocês façam suas inscrições, para a gente já poder habilitar vocês. A gente manda o usuário, a senha, o endereço, para vocês já irem ambientando lá no Moodle, que é o ambiente Moodle que a gente trabalha, e para vocês já começarem a trabalhar propriamente dito no verbete. Tá bom? Então, a gente aguarda todos vocês. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAE, pelo telefone 45 35 26 25 26 52, e aguardem também o anúncio em breve do próximo curso presencial. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da Pré-IC Cosmoetos para convidá-los para o primeiro curso desta Pré-IC. O curso é um curso introdutório à cosmoética. Então, nós vamos tratar de conceitos básicos de cosmoeticologia. Será dia 2 e 3 de agosto, agora próximos, sábado e domingo, começando sábado à tarde e domingo de manhã e de tarde. Então, nós temos quatro
4 módulos. Um módulo com definição de ética, moral, princípios e valores. O outro módulo com bioética, aí vem o paradigma consciencial e noções da cosmoética. O outro vai ser cosmoeticologia, onde nós vamos estar falando dos princípios da cosmoética, leis da cosmoética, técnicas de cosmoética, e vamos estar apresentando a planilha de análise do nível de autocosmoeticidade. E, por fim, um workshop, Teática da Cosmoética, onde nós vamos estar debatendo estudos de caso do próprio grupo. Todos estão convidados, as inscrições são no CAEC, 35252652. Obrigado e até lá. Boa tarde a todos. No próximo dia 2 de agosto, das 14h30 às 18 horas, estará acontecendo no campus da OIC o Dia de Ação em Saúde Consciencial. Neste dia, você poderá receber atendimentos gratuitos em arquitetura, direito do trabalho e previdenciário, enfermagem e imunizações, acontecerão vacinas, fonoaudiologia, massoterapia, medicina, life coaching, técnicas terapêuticas chinesas, veterinária, visagismo, estilista. Estará acontecendo também das 14h30 às 17 horas o workshop do curso Avançado em Saúde Consciencial. É uma aula experimental gratuita com a equipe de consciencioterapeutas. A OEC aguarda a sua participação. Maiores informações pelo telefone 45 30 25 1404 ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete acupuntura, especialidade holossomatologia, com o verbetógrafo Fabrício Borges de Faria. Obrigado e boa tarde a todos.